Nessa aula, vou explicar como que você faz para tirar um projeto do Lovable, trazer para a sua máquina, subir para o GitHub e talvez hospedar na Vercel. Tirar o banco de dados também, se você quiser deixar o Supabase, você vai ter que criar outra conta do Supabase, mas a ideia é o seguinte: simplificar os projetos, tirar o banco de dados, fazer uma coisa mais simples. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema que eu fiz para salvar os meus prompts. Minha biblioteca de prompts, tá? Então aqui eu tenho as categorias, né? E eu tenho uma biblioteca de prompts. Eu não quero deixar aqui no Lovable, eu só usei ele como, eu só uso o Lovable, entre outras ferramentas, como para criar MVPs, para criar ideias e etc. Eu tiro lá do Lovable. Pode ser que um dia eu possa usar o Lovable para alguma coisa, para vender algum projeto, etc. Mas a ideia não é essa. Então, o que você tem que fazer aqui? Primeira coisa, você tem que conectar o seu Lovo ao GitHub. Né? O meu projeto já está salvo aqui, ele chama Xprompts. Ele está salvo aqui. Depois eu vou trazer da Kit Clone aqui, né? Vou trazer ele para minha máquina. Então, ele está aqui na minha máquina. Estou aqui no, estou aqui utilizando a ideia do Antigraft, tá? Então ele está aqui na minha máquina. Aí a gente vai fazer, eu fiz aqui um planejamento, o que eu deveria fazer com a IA, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse projeto. Mas antes vou te explicar como que você tira do Lovo. Você pode deixar no Lovo, mas você vai trazer para sua máquina, depois você exclui, faz o que você quiser. Você está aqui, você vai ter aqui, você vai estar no Lovo, né? Você vai ter os seus projetos, deixa eu voltar. Todos os projetos, acessa todos os projetos, você tem os seus projetos. Clica no seu projeto, aqui é o Xprompt, criei. Então ele vai abrir o projeto para mim aqui eu não consigo fazer muita coisa, tenho que colocar crédito, $5 de crédito e não dura muito, né? Então você vai vir aqui nessa seta, ó, e vai em configurações. Em configurações, você vai vir em Git. E em Git, tá vendo aqui, ó, GitHub. Você clica, você tem que conectar primeiro o seu GitHub, você tem que ter uma conta no GitHub, né? Ele vai criar o repositório lá no raiz, tá? Que eu tenho escola de tecnologia, ó, Xprompt. Então você conecta, ó, o meu está conectado, o seu vai estar desconectado aqui, né? Na branch main, né? Então você conecta e aí depois que você conectar, ele vai dar um push, né, pro seu, e vai atualizar, vai dar um git aqui, um git push e vai criar um diretório, né? E vai criar aqui para você. Pronto, você já tem, o seu projeto já está aqui. E aí, o que eu fiz? Eu abri o Antigraft e pedi para ele clonar para mim o projeto, nos meus projetos. Eu tenho uma pasta aqui, né? No meu HD chama Projects Developer, que é todos os projetos que eu estou criando. Eu crio, né? Então, aí ele criou aqui, ó. Criou para mim essa pasta. E aí eu uso, se você quiser fazer o mesmo fluxo que eu estou fazendo, é interessante. Eu uso uma skill, uma biblioteca, ela chamava AgentKit 2.0. Agora ela mudou para AGKit. Vou deixar o link na descrição. O que essa skill faz, né? Quando você dá, por exemplo, ela te ajuda a programar em Vibe Coding. Ela já tem todas as skills preparadas. Vou dar um brainstorming. Ele vai rastrear o meu código. Aqui eu dei um brainstorming. Ele vai rastrear meu código e vai falar assim, ó. Eu falei para ele, ó, faz uma análise aí para mim. O que eu deveria fazer para tirar o banco de dados desse projeto que estava no Supabase. E aí, primeiro eu instalo, né? Você vai dar um git no seu diretório, né? Você vai dar um git, instalar isso aqui. Pede para o seu agente de IA instalar isso aqui para você de forma global. Vai instalar em todas as pastas aqui, certo? E aí eu pedi para ele um brainstorming e ele falou para mim o seguinte, ó. Ele analisou a arquitetura e aí ele falou para mim a opção A, ó, biblioteca estática em código JSON TypeScript, né, TS, mais um git cli cd, cipidade máxima. Como funciona? Toda a biblioteca de prompts é mantida diretamente em um arquivo. Então aqui a biblioteca ela está sendo salva no Supabase, né?
Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui. X-Prompts. Ó, ele tem uma pasta Supabase, que é o banco de dados da Supabase. E aí, o que ele está sugerindo? A gente salvar todos os prompts na biblioteca de prompts. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Voltar. Deixa eu voltar e mostrar para você como funciona. Então, aqui eu tenho a biblioteca de cada prompt desse. Ele vai gerar um JSON, né? Uma categoria chave. Vai criar uma chave, né? Categoria chave. E a gente vai salvar tudo num JSON. É isso que ele está propondo aqui, ó. Zero custo, carregamento instantâneo, off-first, funciona sem dependências de API externa, transição rápida, tá? Vai usar basta remover o hook do Supabase. Para adicionar prompts, futuro é necessário editar o arquivo JSON, que é fácil também, tá? Heads serverless ou Vercel Ads config, utiliza os serviços nativos de armazenamento, tal, limpeza de código, etc. Recomendação opção A. Aí eu só vou falar aqui, ó, eu quero recomendação A. Ó, recomendação A. Ele já vai começar a criar para mim aqui. Aí eu vou atualizar o meu Git aqui, né? Eu vou atualizar esse Git. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar na Vercel. Vou entrar aqui na Vercel. E vou publicar esse site aqui na Vercel. Ele vai ficar para sempre aí. E eu vou ter ele também na minha máquina. Tirei do Supabase. Então a ideia que a gente fez aqui, né? Recapitulando. Primeiro a gente conectou o nosso Supabase com o Git. Ele subiu os arquivos para o Git. Eu dei um git clone para o meu, pode ser qualquer IDE aí, deu um git clone. Depois eu instalei o agente kit, isso aqui, para ele planejar para mim o que eu faço para tirar o banco de dados. Fazer uma estratégia interessante, um workflow. E aí eu dei um /brainstorming aqui, né? E ele falou para mim, dá para usar sem isso aqui? Dá, mas é interessante. Eu podia dar um /plain, eu podia fazer aqui, depois eu posso dar um /teste para ele testar se está tudo certinho, debug e etc. Esse aqui são skills que ajudam o seu agente a trabalhar melhor. E aí eu dei aqui a opção A, ele já está criando para mim, ó. E aí eu tirei do Supabase já, posso apagar lá se eu quiser, né? E aí, quando estiver pronto, ele vai vir para o meu X-Sistemas aqui, ó. É tudo X. O que é o X-Sistemas? Todo sistema que eu faço, eu salvo aqui, ó. Eu tenho essa tela, que é um impulsionador digital. Então, ele vai vir aqui para o prompts. Vamos olhar aqui. Tudo simples, cara. Isso aqui é muito simples. Vendas e copy, CO e marketing. Engenharia de prompts, aqui, ó. Ele vai vir aqui para o engenharia de prompts. Eu vou até renomear aqui para X prompts. Então ele vai vir aqui, aí eu vou hospedar na Vercel, vou tirar da Lovable e vai hospedar esses prompts. Eles me auxiliam a auxiliar pessoas. O impulsionador digital vai ser vendido, né? E vai ajudar empreendedores a criar vídeo. São ferramentas que eu estou criando e